Olá, boa noite. Boa noite. Temer volta a defender reforma da Previdência e diz que os estados se encontram praticamente quebrados. Policiais e servidores invadem a Assembleia Legislativa do Rio durante protesto contra medidas de arroxo salarial. Ex-tesoureiro do PT, João Vacari Neto, é indiciado novamente. Ele já foi condenado 3 vezes a 31 anos de prisão. Ação contra Maluf por desvio bilionário, iniciada em 2001, ainda aguarda julgamento no Supremo e em segredo de justiça. Torcedores do Corinthians são presos acusados de ameaçar juíza do Rio, que prendeu corintianos por briga no Maracanã. E depois de campanha agressiva entre Hillary Clinton e Donald Trump, americanos decidem nas urnas uma disputa apertada. Milhões de americanos decidem quem vai suceder o presidente Barack Obama. Por causa do fuso horário, a votação termina mais tarde na costa oeste. Na Califórnia, as sessões fecham às 2 da manhã, horário de Brasília. No Alasca, a votação termina até às 2 horas mais tarde. O dia histórico é o final de 2 campanhas agressivas, marcadas por escândalos e acusações mútuas. Hillary Clinton votou cedo junto com o marido e ex-presidente Bill Clinton numa escola perto da casa deles, em Chappaqua, no estado de Nova York. A democrata foi cuidadosa, disse que está confiante e vai fazer o melhor dela caso seja afortunada o suficiente para vencer hoje. Donald Trump votou no final da manhã em Manhattan, junto com a mulher Melania. Ele disse que estava tudo bem. Antes, num programa de TV, ele usou o tom de desafio de costume, dizendo que muitas pesquisas estavam erradas de propósito. As eleições americanas são indiretas. O presidente vai ser escolhido por um colégio eleitoral. Cada um dos 50 estados, mais a capital federal, tem um número diferente de delegados. Ao todo, são 538 representantes. Para entrar na Casa Branca em 20 de janeiro, é preciso conquistar pelo menos 270. A maioria dos estados tem tradição democrata ou republicana, mas alguns mudam de direção a cada eleição. É neles que os candidatos concentram boa parte da campanha. Mais de 46 milhões de eleitores aproveitaram a possibilidade da votação antecipada, como a Flórida, que tem 29 delegados e é um destes estados que podem decidir. Barack Obama venceu na Flórida em 2012. A Califórnia, com seus 55 delegados, é outro estado fundamental. As pesquisas apontam disputa apertada, mas as principais casas de aposta mostraram confiança na vitória de Hillary. Também estão em jogo a renovação de parte do Congresso e a aprovação de novas regras, como a legalização da maconha na Califórnia e em mais 4 estados. 25 estados já legalizaram a erva para uso medicinal ou recreativo. E ainda no Jornal da Gazeta, mais informações sobre a corrida presidencial nos Estados Unidos. 7 torcedores do Corinthians são presos por ameaçar juíza do Rio de Janeiro. Segundo a investigação, eles reproduziram fotos da família dela nas redes sociais com comentários ofensivos e estimulando a violência. No início da tarde, os torcedores corintianos foram transferidos do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, no centro da capital, para a cidade do Rio de Janeiro, onde vão ficar presos. Eles saíram em fila e algemados e foram colocados em uma van da polícia. Agora esse aqui pra cá, de cá. Você primeiro, vai. Entre os 7 detidos estava esta mulher, que foi levada em outra viatura. Ela negou que tenha feito ameaças à juíza. Eu mandei mensagem pra ela, mas eu não ameacei ninguém, não. Você escreveu o que pra ela? O que você escreveu exatamente? Parte dos 7 torcedores são de torcidas organizadas, mas há também torcedores comuns, segundo a polícia. Eles foram presos por terem ameaçado, por meio de redes sociais, a juíza Marcela Assad Caram e a família dela. No dia 25 de outubro, a juíza converteu em preventiva a prisão temporária de 31 corintianos, que se envolveram em uma briga com policiais no estádio do Maracanã. A confusão foi no dia 23 de outubro, durante uma partida do Campeonato Brasileiro entre Corinthians e Flamengo. Eduardo é pai de um dos torcedores presos hoje. Ele chegou a falar, pai, olha, eu publiquei alguma coisa? Não falou, foi uma surpresa. Para mim foi surpresa. Quando chegaram em casa, foi sem saber de nada.
Nós não sabíamos de nada. A operação foi feita pela Delegacia de Crimes de Informática do Rio de Janeiro em parceria com a Polícia de São Paulo. Os 7 vão responder por associação criminosa e também por coação no curso do processo. Foi levado em consideração na investigação todo um contexto que foi realizado. Foto do filho menor da juíza, enfim, tudo isso que gerou essa investigação. Ainda segundo a Polícia Civil do Rio, entre os detidos está um dos torcedores presos em 2013 por envolvimento na morte do adolescente Kevin Espada, atingido por um sinalizador num jogo do Corinthians na Bolívia. Outros 3 também têm passagens por crimes relacionados à intolerância desportiva. Um dos investigados responde por esse crime em que o Kevin Espada, o adolescente, ele foi atingido por um sinalizador e faleceu. Eles foram indiciados pelo crime de associação criminosa e coação no curso do processo. Ao nosso ver, é incabível, porque nem processo existe ainda e também com relação à associação, nenhum deles se conhece. Foram presos em locais distintos e não tem nenhum tipo de ligação, qualquer tipo de comentário em conjunto que eles tenham combinado anteriormente ao que foi postado no Facebook. Familiares dos 5 jovens que desapareceram na Zona Leste estiveram hoje no IML para tentar ajudar a polícia na identificação dos corpos. Alguns afirmaram ao Conselho de Direitos Humanos que estão sofrendo ameaças. Os parentes dos jovens foram ao IML para coleta de saliva e também levaram documentos e objetos que podem ajudar no trabalho da perícia. Um deles foi o pai de Jonathan Moreira. O senhor tinha contato diário com ele? Não, era difícil. Ele foi uns 2 anos que foi lá em casa só. Aqui ele morava com a mãe. Por enquanto, já foram identificados preliminarmente pelas digitais Kaique Henrique de Machado Silva e Robson Fernando Donato de Paula, que era cadeirante. Eles estavam no grupo que sumiu juntamente com Jonathan, que tinha 18 anos, César Augusto Gomes e Jones Januário. Até o momento, a polícia trabalha com 3 hipóteses para o crime: violência policial, acerto de contas por parte de criminosos ou vingança por causa da morte de um guarda civil de Santo André. O Departamento de Homicídios, que cuida do caso, já ouviu policiais militares que teriam consultado a ficha criminal dos jovens antes deles desaparecerem. Alguns tinham passagem pela Fundação Casa, antiga FEBEM, e outros já tinham cumprido pena por crimes como roubo. As famílias dos jovens relataram ao Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana que estão sofrendo ameaças e pediram a inclusão no programa de proteção à testemunha. Há carros rondando perto da casa, há uma moto rondando perto da casa, colocando arma na cintura. A pessoa do carro fica com o telefone, falando ao telefone, olhando para a casa deles. Então nós vamos fazer uma reunião com essa família e colocar ela dentro do programa de proteção. Agora à tarde, em nota, a Secretaria da Segurança Pública confirmou que 3 corpos são dos jovens que desapareceram e já foram identificados. São eles Kaique Henrique Machado Silva, César Augusto Gomes Silva e Robson Fernando Donato de Paula. De acordo com o texto, os corpos dos 3 serão liberados para as famílias e os peritos trabalham para identificar as outras 2 pessoas. Depois de passar 30 dias em cativeiro, o empresário português de 80 anos é resgatado pela polícia. Belarmino de Ascensão Marta foi sequestrado na cidade de Louveira, região de Campinas, no dia 8 de outubro. Na tarde de ontem, a polícia estourou o cativeiro que ficava em uma casa em Parelheiros, zona sul de São Paulo. 3 homens foram presos e prestaram depoimento na madrugada de hoje. De acordo com a Delegacia Antissequestro de Campinas, o empresário está bem de saúde e não foi pago o resgate. Belarmino fez fortuna no setor de transportes e é o fundador de empresas como a Sambaíba e a Rápido Luxo. Justiça volta a permitir o uso de balas de borracha em manifestações em São Paulo. O Tribunal de Justiça atendeu a um recurso da Procuradoria-Geral do Estado e derrubou uma outra decisão que condenava o Estado de São Paulo a pagar 8 milhões de reais por danos morais e sociais por causa de violência policial nas manifestações de rua ocorridas em 2013. Na decisão proferida pelo presidente do TJ, também deixa de valer a proibição para o uso de balas de borracha e bombas de gás lacrimogêneo nas manifestações. A Defensoria Pública afirma que vai recorrer da decisão.
O Ministério Público de São Paulo pede a reabertura da investigação sobre o assassinato do prefeito petista de Santo André, Celso Daniel. As informações são da revista Veja. De acordo com a publicação, o pedido foi feito em um parecer do Procurador de Justiça Edilson Bonfim. Ele representa o Ministério Público na apelação criminal de Elcídio Oliveira Brito, o John, um dos 6 réus do caso que foram condenados à prisão. John era um dos integrantes da quadrilha da favela Pantanal de Diadema, que foi julgada e condenada pelo sequestro e morte do ex-prefeito petista em 2002. Segundo a Veja, a reabertura das investigações já foi tratada pela cúpula do MP Paulista. Para o procurador, já há novas provas que demonstram que houve mandantes para o crime que, segundo o Ministério Público, teve motivação política, tese que foi descartada pela polícia durante as primeiras investigações. A decisão sobre a reabertura do caso cabe à Procuradoria-Geral de Justiça. Entre as evidências que foram citadas para justificar o pedido está o depoimento do publicitário Marcos Valério, feito em setembro ao juiz Sérgio Moro da Operação Lava Jato. Condenado a 38 anos pelo Supremo Tribunal Federal por ser o operador do Mensalão, Valério fez novas revelações sobre o caso e disse que o ex-secretário-geral do PT, Silvio Pereira, o procurou para pedir uma transferência de R$6 milhões para o empresário do setor de transportes de Santo André, Ronan Maria Pinto. Segundo o publicitário, Ronan estaria chantageando o PT para não contar o que sabia sobre o assassinato de Celso Daniel. Mais tarde, o empréstimo foi assumido pelo também empresário José Carlos Bunlai, amigo do ex-presidente Lula, que conseguiu dinheiro com o Banco Chaim em troca do contrato de operação de um navio sonda da Petrobras. Ronan teria usado o dinheiro para comprar o jornal Diário do Grande ABC. No ano passado, o empresário foi condenado a 10 anos de prisão, acusado de participar de um esquema de corrupção no setor de transportes da Prefeitura de Santo André entre 1999 e 2001. O Ministério Público acredita que esse esquema motivou o assassinato de Celso Daniel. Ronan chegou a ser preso preventivamente pela Operação Lava Jato, mas foi solto após pagar R$1 milhão em fiança e colocar tornozeleira eletrônica. Acusado de ser um dos mandantes da morte de Celso Daniel, o empresário Sérgio Gomes da Silva, Sombra, morreu no dia 27 de setembro de câncer. Ele dirigia o carro quando o ex-prefeito foi abordado pelos criminosos. Sombra nunca admitiu envolvimento com a morte. Era o único réu que ainda não tinha sido julgado. O caso seria retomado ainda neste ano. Nestor Cerveró diz que o ex-presidente Lula o indicou para cargo na Petrobras em agradecimento por um negócio que beneficiou o PT. O negócio relatado por Cerveró foi a contratação pela Petrobras em 2009 do Grupo Chaim para operar um navio sonda comprado pela Petrobras para exploração de petróleo. Segundo a Lava Jato, a negociação do contrato iniciada por Cerveró foi feita mediante um acordo para que a Chaim perdoasse uma dívida de R$12 milhões do PT. Para Cerveró, essa negociação teria feito com que Lula tivesse gratidão por ele. O empréstimo ao Partido dos Trabalhadores foi intermediado pelo pecuarista José Carlos Bunlai, amigo do ex-presidente Lula, e foi feito em 2004. No depoimento, Cerveró revelou os detalhes de sua nomeação para a BR Distribuidora, uma subsidiária da Petrobras. Ele contou que em 2008 o governo havia decidido demiti-lo do cargo de diretor da área internacional da Petrobras por pressão do PMDB na Câmara, que indicou Jorge Zelada para a diretoria. No entanto, Cerveró disse que no mesmo dia da demissão, o órgão aprovou sua nomeação para a diretoria financeira da BR Distribuidora por recomendação de Lula. Também em depoimento, o sócio do Grupo Chaim, Salim Taufik Chaim, confirmou que procurou em 2006 o ex-tesoureiro do PT, João Vacari, para obter apoio político, de modo a viabilizar a contratação da empresa pela Petrobras. Ele afirmou que o empréstimo ao PT foi ilegal. Contou que, para cobertar o perdão dos débitos, foi montada uma operação fictícia de repasse de embriões bovinos de empresas de Bunlai para as fazendas do Grupo Chaim. Os depoimentos foram dados dentro do processo em que são réus Lula, o ex-senador Delcídio do Amaral, o banqueiro André Esteves e Bunlai. Eles são acusados de tentar comprar o silêncio de Nestor Cerveró. Polícia Federal indicia o ex-tesoureiro do PT, João Vacari Neto, e o ex-diretor da Petrobras, Renato Duque, em mais um inquérito da Lava Jato.
João Vacari e Renato Duque foram indiciados por corrupção e associação criminosa. O inquérito investiga pagamentos de propina feitos pela Carioca Engenharia em obras do terminal aquaviário Barra do Riacho, no Espírito Santo, e de uma fábrica de fertilizantes em Minas Gerais. A Polícia Federal afirma que a empreiteira fez pagamentos em espécie a Vacari por meio de Caixa 2. Na Lava Jato, o ex-tesoureiro do PT já foi condenado a 31 anos de prisão em 3 ações penais. Vacari está preso no Paraná, onde ainda responde a mais de 3 ações na Justiça Federal. Renato Duque também está detido no Paraná. Ele tenta fechar um acordo de delação premiada com a Justiça. No esquema de corrupção da Petrobras, ele já foi condenado a mais de 50 anos de prisão. Ainda foram indiciados 2 executivos ligados à Carioca Engenharia, Ricardo Pernambuco e Ricardo Pernambuco Júnior, o lobista Mário Góes e o ex-gerente da Petrobras, Pedro Barusco. Todos fizeram um acordo de delação. Agora o inquérito vai para o Ministério Público Federal, que vai decidir se apresenta denúncia contra os acusados. O deputado federal e ex-prefeito da capital paulista, Paulo Maluf, é réu de ação penal fruto de investigação iniciada há mais de 15 anos. Sob segredo de justiça, o caso continua sem julgamento pelo Supremo Tribunal Federal. Paulo Maluf é alvo de uma das 6 ações penais do total de 84 em andamento no STF, que tramitam cobertas por segredo de justiça. O caso aponta movimentações milionárias em paraísos fiscais. A Procuradoria-Geral de Genebra chegou a confirmar a existência de investigação sobre o dinheiro que Maluf transferiu de conta na Suíça para a ilha Jersey, paraíso fiscal no Canal da Mancha. Segundo o STF, trata-se de uma ação sobre lavagem de dinheiro, derivada da investigação relativa à construção da Avenida Jornalista Roberto Marinho, a antiga Água Espraiada em São Paulo. O esquema de desvio de verbas públicas operado por Maluf à frente da Prefeitura paulistana teria dado prejuízo de aproximadamente US$ 1 bilhão aos cofres públicos. O caso teve grande repercussão. O advogado de Maluf diz que seu cliente está exercendo o direito de defesa e que, por ser complexo, é normal que o processo demore mais tempo na Justiça. Manifestantes invadem a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Eles protestam contra o pacote de austeridade do governo estadual. Algumas salas foram destruídas. Desde cedo, os servidores da área da segurança pública do Rio de Janeiro protestavam contra o que eles chamam de pacote de maldades do governo do estado. Depois, o grupo invadiu o prédio da Assembleia. No plenário, manifestantes subiram na mesa da presidência. Salas da Assembleia, como a da vice-presidência, foram destruídas. O presidente da casa, Jorge Pisciani, do PMDB, que declarou apoio ao pacote do governo do estado contra a crise, condenou a invasão e disse que ela é um crime e uma afronta ao Estado Democrático de Direito. Ele disse ainda que os prejuízos causados ao patrimônio público serão registrados e encaminhados à polícia para a responsabilização dos culpados. Na semana passada, o governo do estado determinou a suspensão de reajustes salariais já concedidos, o aumento das alíquotas de contribuição previdenciária, o desconto de 30% dos vencimentos de inativos para reforçar o caixa da Previdência Estadual, o corte de gratificações pagas a comissionados e o fim de programas sociais. Para entrarem em vigor, muitas dessas medidas precisam da aprovação dos deputados. E depois de 3 horas, os manifestantes deixaram a Alerj. Isso foi por volta das 5 da tarde. Eles saíram pela porta da frente cantando o hino nacional. Os manifestantes pedem o fim do pacote contra a crise e a saída de Luiz Fernando Pezão do governo. Direto de Brasília, Josias de Souza fala sobre a crise no Rio de Janeiro e o quanto ela preocupa o governo federal. O Rio de Janeiro é o exemplo extremo de um fenômeno nacional. Pelo menos 16 estados estão quebrados ou em situação pré-falimentar. 70% dos mais de 5 mil municípios brasileiros estão no vermelho. Todos, governadores e prefeitos, olham para Brasília, mas só encontram cofres vazios. O governo federal também foi à breca. Luta para aprovar no Senado um teto para limitar os seus gastos. O destino foi especialmente implacável com o governador do Rio de Janeiro.
Luiz Fernando Pezão é sucessor de Sérgio Cabral, de quem foi vice-governador. A dupla firmou com os governos de Lula e Dilma uma parceria perfeita. Até governadores petistas tinham ciúmes do modo como os presidentes do PT tratavam Cabral e Pezão. Os ventos viraram. Durante a era petista, em nenhum outro estado Lula e Dilma despejaram tantos recursos federais como no Rio de Janeiro. Ironicamente, a conta chegou num instante em que o Palácio do Planalto é chefiado por Michel Temer, do PMDB, o mesmo partido de Cabral e Pezão. Brasília agora, em vez de enviar recursos, bloqueia as contas do Rio, para evitar que o Estado dê calote na sua dívida com a União. O governador Pezão diz que o pacote de maldades que editou contém medidas que olham para o futuro. O futuro, sabemos todos, a Deus pertence. A questão é saber quem responderá pelo passado de incompetência de políticos como a dupla Cabral e Pezão. Boa noite. O ministro da Fazenda voltou a defender hoje a reforma da Previdência e falou sobre a situação financeira do governo do Rio de Janeiro. Henrique Meirelles também comparou a crise brasileira com a grande recessão de 1929, que se abateu sobre os Estados Unidos com reflexos em todo o mundo. Meirelles afirmou que é fundamental assegurar o equilíbrio das contas públicas nos próximos anos para sair da crise atual. A realidade é que hoje o país vive a maior recessão desde que o PIB começou a ser medido em 1901. Foi maior, está sendo maior do que a recessão de 1929 e 1930. A chamada Grande Depressão Mundial. O ministro disse ainda que, com as regras atuais de aposentadoria, as despesas do INSS vão atingir um patamar insustentável. Portanto, as projeções indicam que, com as regras atuais, as despesas do INSS, por exemplo, passariam de 8% do PIB em 16 para 17,5% em 2060. Meirelles citou também a situação do Rio de Janeiro, que passa por forte crise como exemplo didático da importância da reforma da Previdência. O governo do Rio anunciou uma série de medidas para tentar reequilibrar as suas contas, entre elas o aumento da contribuição previdenciária dos servidores. Uma conversa muito interessante com um cidadão que chegou indignado para mim um dia desses, falou: mas como eu tenho a expectativa de me aposentar aos 54? E eu prefiro me aposentar aos 54. Eu não quero trabalhar mais, eu não gosto de trabalhar, eu prefiro me aposentar e gozar a vida. O problema é que alguém tem que pagar. Não é? E nesse aspecto, o que está acontecendo no Rio de Janeiro é didático. Não é? Essa tributação que eles estão fazendo, o aumento das contribuições e a tributação, porque mostra que alguém tem que pagar. CPI da merenda é prorrogada por mais 30 dias. O prazo final agora é 16 de dezembro. E a Assembleia Legislativa de São Paulo instaura um processo administrativo para investigar a participação de 2 ex-assessores do presidente da Casa, Fernando Capês, do PSDB, nas fraudes no fornecimento da merenda. De acordo com o Ministério Público, José Merivaldo dos Santos e Jeter Rodrigues pediram propina para a Cooperativa Orgânica Agrícola Familiar, a COAF, para fechar contratos de compra de suco de laranja com o governo de São Paulo. A quebra do sigilo bancário dos dois mostrou movimentações de grandes valores. O presidente da CPI da merenda, Marcos Zerbini, do PSDB, não vê envolvimento do colega tucano, Fernando Capês, presidente da Assembleia Legislativa, com o dinheiro recebido pelos ex-assessores. Eu, particularmente, daquilo que foi levantado, dos depoimentos do próprio Marcel, que disse uma coisa e depois disse outra, não existe nada de concreto que aponte na direção de que o deputado Capês soubesse ou estivesse envolvido em qualquer esquema. Já a oposição defende que Jeter e Merivaldo deveriam ser convocados novamente para depor. Na conta do Jeter são 122 mil, diferença de 2015, na conta do Merivaldo 500 mil reais. E se a gente pegar naquilo que também diz o contrato, sem valores semelhantes. A questão é, entrou na conta deles, está aprovado. Para onde foi? Na sessão de hoje, os deputados ouviram outros servidores. Yuri Keller Martins faz parte do departamento que cuida dos contratos e licitações da Secretaria Estadual da Educação. Ele reconheceu que a pasta conclui processos licitatórios com menos de 3 orçamentos, número mínimo exigido para esses procedimentos. E às vezes é feito com 2 orçamentos.
tá? Dado a dificuldade de se conseguir o terceiro orçamento. A segunda a depor foi a Ana Leonor Sala Alonso, que em 2013 estava à frente da Coordenadoria de Infraestrutura e Serviços Escolares, órgão ligado à Secretaria da Educação. Foi neste ano que houve uma reestruturação no processo de compra de merenda. Passou a ser obrigatório que 30% dos produtos viessem da agricultura familiar. Alonso admitiu que houve falhas. Houve um erro, sim, nesse processo de 2013. Era o primeiro chamamento público de uma nova equipe que assumiu num processo de transição, né, de uma estrutura que vinha de 76. Então, perfeitamente esperado, não aprovado, que alguns erros aconteceriam. A última testemunha a ser ouvida, a servidora Vanessa Alves Vieira Lázaro, foi dispensada. Alguns deputados da CPI deixaram a sessão e não houve mais quórum. A função de Vanessa na Secretaria de Educação era de escolher o cardápio das merendas. Segundo a acusação, ela teria assumido outras funções e posições de chefia na época das licitações suspeitas. Amanhã haverá mais uma sessão da CPI. Outras 3 testemunhas devem ser ouvidas. O Tribunal de Justiça do Paraná diz que todas as escolas invadidas na capital Curitiba já foram esvaziadas. Os últimos colégios foram liberados pelos estudantes hoje à tarde. Desde o início de outubro, 69 escolas foram invadidas na capital paranaense. Elas começaram a ser esvaziadas no dia 24. Os estudantes que invadiram instituições de ensino por todo o Brasil se posicionam contra a reforma do ensino médio proposta pelo governo federal e também contra a PEC do corte de gastos. 44 escolas do estado do Paraná continuam invadidas. Segundo o governo do Paraná, que é um dos estados que teve o Enem adiado para dezembro devido às invasões. O presidente Michel Temer critica invasões nas escolas e volta a defender a reforma da Previdência. Diante de empresários e executivos, Temer afirmou que as pessoas precisam aprender a respeitar as instituições. Hoje, ao invés do argumento oral, do argumento intelectual, ou que não seja intelectual, mas o argumento verbal, usa-se o argumento físico. A pessoa vai e ocupa não sei o quê, bota pneu velho e queima na estrada para impedir trânsito. O argumento é o argumento físico. O governo adiou o Enem de 271 mil alunos para os dias 3 e 4 de dezembro por causa das invasões em escolas em protesto contra a medida provisória da reforma do ensino médio e a PEC dos gastos. Temer ironizou o que considera desconhecimento sobre a PEC, que congela as despesas do governo pelos próximos 20 anos. Você sabe o que é uma PEC? PEC é proposta de ensino comercial, quer dizer... As pessoas não leem o texto, e não estou dizendo dos que ocupam ou não ocupam, estou dizendo no geral. A vida é assim, as pessoas debatem sem discutir, sem ler o texto, sem sequer ler o texto. Temer defendeu mais uma vez a necessidade de uma reforma da Previdência, que, no entanto, ainda não foi encaminhada ao Congresso Nacional, e disse que a intenção do governo não é perseguir aposentado. Nós temos que pôr o dedo nessa ferida, não é? Este ano nós teremos quase 150 bilhões de déficit da Previdência Social. Os estados estão praticamente quebrados. E agora vamos ao comentário de política com José Neumann e Pinto. Hoje o ministro Meirelles, você acabou de ver, diz que o Brasil está na pior crise desde 1901. Será que ele não contou isso para o Temer ontem? Aliás, segunda-feira, né? Porque segunda-feira o Temer fez uma festa no Palácio do Planalto em homenagem ao centenário do samba. Lá não tinha nenhum sambista que eu respeito. Não tinha Paulinho da Viola, não tinha Elton Medeiros, não tinha Nelson Sargento, não tinha Zeca Pagodinho, tinha lá o Carlinhos de Jesus e olha lá, 500 mil reais, R$500 milhão gastos nisso. Ora bolas! Você vai dizer, é muito pouco, o rombo do Brasil é 170 bilhões, mas e o símbolo? Como é que o Temer fica fazendo piada a respeito, a piada é muito sem graça, a respeito da invasão das escolas, em vez de evitar isso? Ele estava lá em Porto Alegre, hoje, com o Moreira Franco, e o Moreira Franco está promovendo um dos maiores absurdos da história do Brasil. Quando ele era ministro da Dilma, na aviação, a Dilma fez um projeto de privatização e
As empresas que privatizaram aeroportos e rodovias não privatizaram mesmo, não fizeram as obras, alegando que não receberam dinheiro. Agora, o Moreira, que é ministro lá da iniciativa privada, não sei o que lá do Temer, está fazendo um planejamento para indenizar essas empresas, todas enroladas na Lava Jato. Elas mesmas podem indenizar, porque tudo indica que elas podem ganhar os processos de licitação, que se chama relicitação, na privatização das mesmas rodovias e dos mesmos aeroportos, inclusive o Galeão do Rio de Janeiro. Eu estive lá e aquilo é uma lástima. Ou seja, eles jogaram dinheiro nosso fora e agora estão jogando de novo. O Temer, se ele quer ter um mínimo de moral para fazer brincadeira sem graça e para reclamar da crise, e para dizer, como ele disse hoje em Porto Alegre, que tudo ele vai superar, ele precisa ganhar um mínimo de respeitabilidade, não autorizando esse tipo de gasto. Porque do jeito que a coisa está indo, eu até pensei em terminar esse comentário dizendo que ele é apenas mais do mesmo, mas não é não. Ele é muito menos do mesmo da Dilma e precisa urgente adotar o lema que na última grande crise o Tancredo adotou. É proibido gastar. Será? Bom, eu volto quinta-feira direto ao assunto. Em té. Ministério Público Federal em São Paulo pede investigação sobre casos de violência obstétrica. Só na última semana, 3 novos casos foram denunciados. As mulheres alegam que numa mesma maternidade aqui da capital, durante o parto, os médicos fizeram um procedimento chamado manobra de Christeler. A prática não é proibida, mas pode prejudicar mãe e bebê. Marília teve experiências bem diferentes no nascimento dos filhos. O pequeno Dimitri teve um parto natural, sem cortes e anestesia. Pari ele na banqueta, sentada na banqueta e com o Murilo vendo. Eu não tive laceração, não tive ponto, não tive nada. Já o primogênito nasceu depois de muito sofrimento. Apesar de querer um parto normal e falar para o médico que ele não queria anestesia, eu ainda assim tomei uma anestesia e foi feita a Christeler, o anestesista ajudou a empurrar. Marília acredita que por causa dos procedimentos feitos no primeiro parto, ela ficou com problemas na bexiga. Pode ocorrer com qualquer mulher, mas eu só vim dar conta mesmo depois, quando eu comecei a pesquisar e ver que não precisava ter passado por nada disso. A manobra está fora dos protocolos do Ministério da Saúde desde 2001 e não é mais ensinada nas faculdades de medicina por causa dos riscos que traz. O objetivo é empurrar o feto que está dentro do útero para que ele consiga nascer. E o risco que tem é que ao fazer a manobra, ela pode ter como complicação a ruptura do útero da mulher. O assunto veio à tona recentemente depois que o Ministério Público Federal recebeu 3 denúncias de que a manobra de Christeler foi realizada no Hospital e Maternidade Sacré-Cœur, na região da Avenida Paulista. Em um dos casos, a criança nasceu com fraturas. O órgão recomendou que o hospital apure as queixas e que instrua a equipe de que a manobra não é mais utilizada. Esta é a 6ª vez que o Ministério Público Federal faz uma recomendação a um hospital, um órgão de saúde da cidade de São Paulo por supostas práticas agressivas no atendimento à gestante na hora do parto. Desde 2014, o órgão conduz um inquérito civil público que apura a chamada violência obstétrica, tanto na rede pública quanto na particular. O Conselho Regional de Medicina de São Paulo também já recebeu denúncias sobre problemas de saúde decorrentes da utilização da manobra. E penso que nós, inclusive, do Conselho Regional de Medicina de São Paulo, deveríamos também, nos nossos órgãos técnicos, fazer uma recomendação aos médicos para que esse tipo de manobra não fosse mais praticado. Já existe, de certa forma, um consenso no Conselho Regional de Medicina nesse sentido. Mas, salvo engano da minha parte, não há ainda uma norma escrita. E penso que seria importante que nós fizéssemos isso. Força, 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 força. Força, força, força. Em nota, a assessoria do Hospital Sacré-Cœur, que pertence ao grupo Notre Dame Intermédica, informou que não incentiva e nem autoriza a chamada manobra de Christeler.
A empresa também disse que tem colaborado com as investigações do Ministério Público Federal para esclarecer as denúncias de violência obstétrica, supostamente praticadas dentro do hospital. Um buraco gigante se abriu no centro da cidade japonesa de Fukuoka. A culpa pode ter sido das obras de ampliação do metrô. O buraco, de cerca de 30 metros de largura por 15 de comprimento, se abriu de manhã, num cruzamento em frente à maior estação de trens de Fukuoka. Houve cortes de energia e vazamentos de gás em centenas de casas, comércios e escritórios. Alguns prédios foram esvaziados por causa do risco de desabamento. Não há registro de feridos. Fukuoka é a 5ª maior cidade do Japão, com 1.400.000 habitantes. A terça-feira foi marcada por muito calor e chuvas pontuais aqui em São Paulo. A máxima chegou perto dos 29 graus. Agora à noite já não há mais chances de chuva, mas amanhã voltam as instabilidades. Mariana Armentano traz em detalhes a previsão do tempo. A previsão para amanhã é de calor e pancadas de chuva em quase todo o país. Olha, pelo mapa a gente vê que só não vai chover nessa faixa em amarelo, do Rio Grande do Norte até o Amapá. E os maiores volumes de chuva vão se concentrar na região sul, onde pode haver até temporais e pode chover de forma mais forte também no Tocantins e no sul da Amazônia, por causa do ar bem abafado. Mesmo com as pancadas de chuva, que acontecem mais a partir da tarde, as temperaturas vão ficar bem altas. Em Floripa, mínima de 20 e máxima amanhã de 29 graus. No Rio de Janeiro, faz até 35. Em Cuiabá, teremos calorão na casa dos 37 graus. E em São Luís, no Maranhão, tempo firme e máxima na casa dos 35 graus. Vamos ver em detalhes o mapa aqui de São Paulo? Em todo o estado, o sol predomina, mas a partir da tarde as nuvens vão ficando mais carregadas e aí provocam pancadas de chuva com trovoadas. No interior fica bem abafado. Chega a fazer até 35 graus em Votuporanga e 34 na cidade de Bauru. No litoral, teremos calorão na casa dos 33 graus em Santos. Na região metropolitana, o dia será bem parecido com o de hoje, com chuvas entre a tarde e a noite. Para essa madrugada, a mínima prevista é de 19 graus, à tarde amanhã faz até 31. Na quinta, o tempo começa a ficar mais instável, a máxima vai para 28 e na sexta-feira, a máxima deve ficar em torno dos 26 graus. A cúpula das Nações Unidas para a Mudança Climática quer convencer o setor privado a financiar projetos sustentáveis. Um grupo de professores e alunos da Faculdade Casper Libero participa da COP22 no Marrocos. Todas as manhãs, assim que chegam os jornalistas e os membros das delegações, é hora de se perguntar: qual será a manifestação de hoje? Isso porque o espaço da COP dá visibilidade a movimentos, reivindicações e lutas que muitas vezes estão escondidas pelo mundo. Hoje, um grupo de mulheres pedia que, ao invés de armas, os governos investissem em educação, saúde e sustentabilidade. Como em toda conferência mundial sobre o clima, a chamada Green Zone, ou Zona Verde, concentra em um só lugar iniciativa de diversos países em torno da biodiversidade. Aqui, cada um deles expõe ideias que já foram colocadas em prática e que estão funcionando para que outras nações possam fazer o mesmo. Esse stand reúne iniciativas que fazem parte de um programa criado com o apoio do rei do Marrocos, Mohamed VI, que, aliás, tem a foto estampada por todos os cantos. O país sede da COP22 aproveita a Conferência da ONU para mostrar ao mundo iniciativas que vêm dando certo. São comunidades no interior do Marrocos que, através de cooperativas, aprendem a tirar o sustento da terra e de uma maneira muito mais inteligente. Isso passa pelo cultivo da palha para a confecção de bolsas e sacolas, pelas ervas que dão origem aos famosos cosméticos marroquinos e o tratamento natural do couro no interior do país. E como cultivar lindas endívias com pouca água e sem o uso de agrotóxicos? É fácil, dando ao solo de onde elas brotam fezes de peixes. Figos, tâmaras e outras famosas frutas secas marroquinas também podem ser cultivadas de maneira sustentável, com irrigação feita através de energia solar.
Nas iniciativas sustentáveis mostradas aqui, não poderia faltar o óleo de argan, famoso pelas propriedades emolientes. São exemplos compartilhados na COP22 de como a natureza pode ser generosa quando tratada com respeito e dignidade. Tatiana Ferraz, de Marrakech, para o Jornal da Gazeta. Voltamos a falar sobre as eleições nos Estados Unidos. Ao canal Fox News, Donald Trump voltou a demonstrar desconfiança em relação ao controle de votação em todo o país. No entanto, Trump não apresentou dados para embasar essa acusação. Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, os esforços do PT pela união e renovação partidária. Entrevisto Simão Pedro, petista de longa data, com extensa história na vida pública, como líder partidário, deputado estadual, secretário municipal em São Paulo. Simão Pedro é secretário municipal de serviços na gestão Fernando Haddad. Muito obrigada, secretário, por estar conosco. Eu agradeço muito essa produção que o senhor me trouxe, esse livro São Paulo, Gestão de Resíduos Sólidos e Limpeza Urbana para 12 milhões de pessoas. Eu confesso ao senhor que achei muito interessante primeiro, uma produção editorial de muita qualidade, muito refinado e de linguagem muito clara para se entender esse serviço prestado pela prefeitura. E eu fiquei curiosa e pergunto, em tempos de vacas magras, de tanta dificuldade de dinheiro, quem que paga uma produção editorial como essa, secretário, que vocês distribuem, eu acredito, para diferentes setores na cidade? Maria Lídia, essa é uma prestação de contas, vamos dizer assim, dos 4 anos da gestão Fernando Haddad nessa área de resíduos, né? A cidade de São Paulo produz 20 mil toneladas de resíduos, nós ampliamos a reciclagem, inclusive entramos na produção de composto orgânico a partir do resíduo úmido, né? Então fizemos uma prestação de contas. O livro é pago pelas concessionárias de coleta de lixo, que já estão há 11 anos conosco aqui em São Paulo, né? Elas têm uma obrigação contratual de aplicar 0,5% do que nós pagamos mensalmente em ações de comunicação, em ações de conscientização, de prestação de contas, né? Então, as empresas tomaram a iniciativa de produzir esse livro e é uma forma de prestar contas para a sociedade, para os formadores de opinião sobre essa importante área que a cidade de São Paulo trabalha, que é a gestão dos resíduos sólidos, né? Uma contrapartida saudável, porque informa, é bem feito e é uma parceria. É interessante isso. Agora, o livro tem que ser bonito, ele tem que ter fotografias para chamar atenção. Ser atraente, né? Também. Mas, secretário, dá para dizer, eu quero ouvir do senhor, mas bem rapidamente, qual é a marca deixada por Fernando Haddad nos 4 anos que ele ficou em São Paulo? Olha, Maria Lídia, eu acho que a marca de uma gestão moderna, uma gestão correta, honesta, né? Porque além de combater a corrupção, repatriou recursos desviados de gestões anteriores, né? É uma gestão que enfocou o ser humano, o cidadão. Olha quantas políticas fizemos na área do transporte, da mobilidade, né? Os avanços na educação. Mas a marca? Ele será lembrado como o prefeito que? Um prefeito moderno e um prefeito honesto. Isso que eu queria ouvir do senhor. Uma coisa que o senhor entendesse que seria o foco da lembrança, a marca. Agora vamos falar do seu partido. O senhor é petista, início da década de 80, petista histórico. E o PT saiu muito esvaziado dessas eleições. O que é que foi determinante para essa crise aguda que o PT passa? Foi o desgaste do impeachment, a crise econômica, a perda de apoio de muitos dos aliados, ou foram as denúncias de corrupção expostas pela Lava Jato? Olha, Maria, eu acho que é uma conjunção de vários fatores, né? Primeiro, você tem uma crise econômica de uns anos para cá, de uns 3 anos para cá. O Brasil já enfrentou muitas crises, né? Mas essa, ela chega num momento que a economia teve, ao longo de alguns anos, um desempenho muito bom. Período de inclusão, período de melhoria
salarial, um período de acesso à universidade, a bens públicos, a políticas sociais muito intenso. 30, 35, quase 40 milhões de pessoas saíram da miséria para um espaço de consumo. Mas estou falando agora Então, dessa época tão difícil. Você não tem uma dos crise bons econômica. Tempos. Você tem uma crise econômica que volta. Então, isso gera uma insatisfação naqueles setores que... Né? As denúncias de corrupção. Então, isso é um ingrediente, né? A volta do desemprego. Né? Eu andei muito esse ano por São Paulo, pela periferia, percebi um aumento do desemprego. Então, isso gera uma insatisfação muito grande. Eu acho que também uma exaustão do nosso sistema político partidário, sistema de eleições, um cansaço do eleitor em relação ao sistema de financiamento, né? Tudo isso desgastou, principalmente o nosso partido. Bom, o seu partido. Nosso partido, porque nós estamos no governo há muito tempo, 13 anos no governo. Então, uma 4 fadiga gestões. de poder, é isso? Eu acho que isso gerou uma crise e ela se veio para cima do nosso partido, principalmente. Dá para dizer qual foi o partido que se beneficiou do esvaziamento do PT, do resultado apresentado nessas eleições? Olha, Maria Elisa, o que se apresenta com o resultado foi o que mais apareceu foi uma fragmentação partidária. Muitos partidos que eram tidos como nanicos ganharam eleições, né? O PSDB, certamente, ao ganhar a cidade de São Paulo, ao ganhar algumas outras prefeituras como Porto Alegre, foi beneficiário dessa crise. O maior exemplo aqui, o PSDB ganhou no primeiro turno a eleição em São Paulo, né? Então o PSDB sai fortalecido. O PMDB eu achei que ficou na mesma. Mas o PT... O PT saiu derrotado, né? Vamos ser sinceros, não Agora, vamos esconder, derrotado né? por quê, no seu entender? É uma crise conjuntural ou é uma fase crítica pela ausência de ideias? Eu acho que há uma exaustão do governo, com a crise econômica, a falta de condições de você dar respostas mais rápidas aos problemas que a população vinha sentindo, desemprego. Eu acho que a guinada da Dilma, principalmente quando ela é eleita em 2014, para o modelo, para um programa que não era o nosso, que nós apresentamos na campanha, o que nós chamamos de um modelo mais para o neoliberalismo, né? Quando o senhor ela traz responsabiliza a Dilma pela crise do PT? Não, a crise do PT não, a crise do governo, essa crise que levou ao impeachment, ela tem sim uma grande responsabilidade por ser a principal comandante do país, né? Agora, ela sofreu muito preconceito, o PT sofreu uma perseguição por estar no governo, talvez por ser um partido de esquerda, por defender um modelo de sociedade que inclui mais as pessoas, que dá mais oportunidades, né? Então, no momento de crise, os setores mais abastados, os setores que mais sempre foram privilegiados na nossa sociedade, começaram a sentir e fizeram o que eu chamo o apoio a essa intervenção no governo federal, né? A última questão é sobre o ex-presidente Lula. Ele está empenhado em unir o PT, foi para Brasília, ele usou até aquela expressão espanhola, concertação, ele para se referir a ações que resultem, né, na restauração da unidade partidária e que impeçam a debandada daqueles que estão insatisfeitos e não enxergando perspectiva de futuro no PT. Lula, hoje, tem força política para impedir essa debandada, para unir o partido? Olha, Maria Elida, o Lula, apesar de toda a perseguição, de todas as tentativas de indiciamento, né, até ameaças de ser preso, ele continua sendo a maior liderança popular no Brasil hoje, né? Só qualquer pesquisa de preferência de presidente, ele sai na frente, ele tem boa lembrança, o povo tem boas lembranças a respeito do seu governo, das políticas que ele implementou, do momento que o Brasil viveu com ele, e ele tem uma capacidade de conciliação, de ouvir, de sintetizar muito grande. Então ele hoje é um fator de unidade, é aquele que tem condições de não permitir que o partido se fracione. Mesmo né, com a dificuldade que ele está enfrentando, com as denúncias da Lava Jato, sendo réu em 3 ações, nada disso atingiu essa força que o senhor descreveu? O Lula sempre foi perseguido, desde o movimento sindical, sempre jogaram denúncias contra ele, né? Não tão fortes como as que vêm ocorrendo agora, né?
tentativa de prendê-lo, ameaças assim, né? Indiciamentos, etc. Agora, ele continua sendo uma força importante, né? É evidente que o PT hoje precisa... O PT precisa se renovar, precisa se refazer. O PT está numa crise muito grande, né? Perdemos a eleição, o nosso partido, em termos de governos e prefeituras, se reduziu muito, embora a gente tenha, em muitos estados, no governo federal, muitas bancadas, né? Mas é um partido que tem um vigor muito grande, que tem ainda uma preferência do eleitorado, 13%. Então, é um partido que precisa superar essa crise. Muito diálogo, trazendo todas as forças políticas para o diálogo, e precisa fazer uma renovação nos seus métodos, na sua forma de direção, né, na tomada de decisão e principalmente na forma de funcionamento. O PT vai fazer isso e a gente espera que os outros partidos também o façam. Eu agradeço muito sua entrevista. Uma boa noite, secretário. Obrigado, viu, Maria Lídia, pela oportunidade. Gabriel. A seguir, os preparativos da seleção brasileira para o jogo contra a Argentina pelas eliminatórias. Neymar chega de jatinho particular e dá carona para Messi Mascherano. Se quiser dicas de Nova York, eu posso dar várias. Mas no Brasil, a minha dica é: tenha uma conta no Bradesco Prime, o meu banco. Porque lá eu tenho atendimento personalizado, consultoria de investimento e, é claro, serviços internacionais. Porque uma hora eu posso estar em um lugar. Logo depois, em outro. Bradesco Prime. Viver é Prime. Quem tem paixão por comunicação sabe muito bem qual faculdade escolher. Aquela que prioriza a formação ética e humanística, sem deixar de lado vivência e experiência. Porque não basta estar preparado para o mercado. É preciso estar pronto para a vida. Se você quer se formar e transformar o mundo, faça Casper Libero. Vestibular 2017. Inscrições abertas. Faculdade Casper Libero. Paixão por comunicação. Vem aí o 13º Troféu Mesa Redonda. Troféu Mesa Redonda. Oferecimento Lux Color. Tudo que é muito bom é tão bom quanto pintar com Lux Color. Baltec, super manta líquida impermeabilizante. A outra, maravilha de cerveja. Vale Tudo Veste Casa. Manta estampada casal de R$ 49,99 por R$ 16,99 cada. É isso mesmo, só R$ 16,99 cada. Porta travesseiro 260 fios por apenas R$ 12,99 cada. Tá barato demais. Só R$ 12,99 cada. Cobre leito 260 fios Queen por apenas R$ 69,99 cada. É isso mesmo. É amanhã. Vale tudo na Veste Casa. E agora as notícias do esporte com Estela Gontijo e Celso Cardoso. O Sport do Recife surpreendeu o Grêmio no fichamento da 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. E olha que o jogo foi em Porto Alegre, na Arena Gremista. O Sport fez 3-0 e poderia ter feito mais. Na Arena do Grêmio, Diego Souza mandou esse chute perfeito de fora da área e marcou um verdadeiro golaço. Sport 1, Grêmio 0. Depois do intervalo, Rogério recebeu o cruzamento de Ruiz e pegou de primeira. Mais um belo gol, o segundo da equipe visitante. Já aos 44, Diego Souza saiu cara a cara com Marcelo Groi e bateu forte para definir o resultado. Sport 3, Grêmio 0. E agora, eliminatórias para a Copa do Mundo. Quinta-feira tem clássico Brasil e Argentina em Belo Horizonte. Com a chegada do atacante Neymar e do meio-campista Juliano na manhã desta terça-feira, o grupo dos 23 jogadores convocados ficou completo. O técnico Tite comandou hoje o treino no Mineirão, palco da partida da próxima quinta-feira.
O técnico Tite fez nesta terça-feira o primeiro treino com os 23 jogadores convocados contra a Argentina e o Peru. O atacante Neymar e o meio-campista Juliano foram os últimos a se apresentarem nesta manhã em Belo Horizonte. Antes do coletivo, os jogadores e comissão técnica colheram amostras de sangue que serão usadas para avaliar a condição física de cada atleta. No primeiro dia de concentração, parte dos jogadores treinaram duro. Mas ao final, os atletas e o próprio técnico Tite se divertiram com o centro de treinamento lotado de torcedores e até com a presença do mascote Canarinho. Na coletiva de imprensa de hoje, os jogadores mostraram confiança na vitória contra a Argentina, apesar da rivalidade. Para eles, o fato dos argentinos estarem pressionados e fora da zona de classificação para a Copa do Mundo não facilita a vida dos brasileiros. Acho que a rivalidade não sempre vai existir. Pode ser cuspe a distância. Brasil e Argentina vai ser sempre diferente, não tem jeito. Então, independentemente se você joga do lado de um argentino num time, quando bota a seleção, um já bota a camisa amarela e o outro bota a branca e azul, tudo muda. Neymar deu carona pro Messi e pro Mascherano. Quem agora. pode, né? Ele tem um jatinho particular, Tá podendo vinha mesmo. pra cá mesmo, é o lugar do jogo. Aí o Messi e o Mascherano, a foto. Que é um antigo conhecido, né, do torcedor brasileiro, jogou no Corinthians, inclusive. Então vieram de carona com o Neymar, e aí depois cada um vai para o seu lado, né? Foram lá para a Argentina em crise, está fora da zona de classificação para a Copa do Mundo, e o Brasil vive o seu melhor momento desde a Copa do Mundo, quer dizer, algo até surpreendente. E vai voltar a jogar em Belo Horizonte, palco do 7-1. Exatamente, mas uma boa chance para a seleção confirmar que, sob o comando do Tite, é um outro time. Veja só, é a primeira vez desde o 7-1. Aqueles 7-1 foram marcantes, até mesmo em relação à estrutura do futebol brasileiro, e pega a Argentina logo de cara. Mas, repito, se você me perguntasse 3 meses antes quem era o favorito, eu diria Argentina. Hoje é o Brasil. Impressionante, o Tite. Sem dúvida. Invicto, maravilha, né? Muito obrigada, Celso. Boa noite. Uma boa noite para você. E o Jornal da Gazeta fica por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Eu volto com mais notícias na nossa edição das 10. Até já. E nós, o Jornal da Gazeta, né? Volta amanhã às 19 horas. Uma boa noite para você e até lá. Tem pratos nórdicos de dar água na boca no Todo Seu. Logo mais, 10h30 da noite.